Imagine Simon Cowell, o juiz mais temido da televisão, despojado de seu habitual sorriso sarcástico e comentários mordazes. Por trás do sucesso multimilionário e da fama, esconde-se uma história de triunfos inesperados, quedas estrondosas e desafios pessoais que quase o destruíram. Desde seus humildes começos na sala de correio, até se tornar um titã do entretenimento, e as perdas mais profundas, até suas transformações físicas e espirituais. Número 1. O menino que cresceu entre bailarinas e executivos. Simon Cowell, o homem por trás dos comentários mais mordazes da televisão, nasceu em Londres em 1959. Desde o início, sua vida estava destinada a ser uma montanha-russa. Às vezes, se esquece que, por trás daquele sorriso sarcástico, há um homem que foi criado em um lar vibrante e caótico, onde sua mãe, Julie Brett, era uma bailarina de balé, e seu pai, Eric Selig, Philip Cowell, um corretor de imóveis e executivo musical nas sombras. A mistura de disciplinas que orbitavam em torno de Simon o empurrou desde jovem a entender tanto a graça do espetáculo quanto a dureza dos negócios. Imagine a casa dos Cowell, com sua mãe flutuando na sala ensaiando suas piruetas, enquanto seu pai discutia sobre os números do último contrato de gravação. Simon cresceu com um irmão mais novo, Nicholas, e 3 meio-irmãos. A energia da casa não devia ser pouca coisa, e é fácil imaginar que esse ambiente tão animado foi onde começou a se forjar a mente afiada de Simon. Aos olhos de muitos, ele era um jovem comum e corrente, mas dentro dele estava se gestando uma ambição colossal. Sua educação não foi menos agitada, passando por escolas prestigiosas. Mas, quem teria pensado que aquele estudante que mal passou em seus exames de língua e literatura inglesa se tornaria o rei indiscutível da televisão britânica? Um jovem Simon, que até trabalhou como mensageiro no filme O Iluminado de Stanley Kubrick. Você consegue imaginar o imperturbável Simon Cowell entregando café para Jack Nicholson? Claro, era apenas o início de uma carreira que o levaria muito longe, embora seus primeiros anos não estivessem isentos de problemas com figuras de autoridade. Em retrospectiva, todos esses pequenos trabalhos esblíveos com seus chefes foram simplesmente lições iniciais para se tornar o chefe definitivo. Mas isso não foi o mais impactante. O realmente importante aqui é que desde esses inícios, a vida de Simon já parecia um filme carregado de ironias e ambições desmedidas, mas o destino ainda lhe reservava muitas surpresas. Número 2. Da glória à falência. A aventura musical de Simon. O início de Simon Cowell na indústria musical não foi exatamente um caminho fácil. Embora hoje em dia seja sinônimo de sucesso e opulência, Simon começou sua carreira muito longe do luxo e da fama. Era o típico garoto com grandes sonhos e um desejo fervoroso de sair da sala de correios da M Music Publishing, onde começou a trabalhar graças aos contatos de seu pai. No entanto, apesar de sua persistência e ambição, as coisas não saíram como ele esperava no início. No início dos anos 80, Simon tomou a decisão de deixar seu papel modesto para fundar a S-Music, junto com um ex-colega da M. Este foi o primeiro grande passo de Simon em direção ao mundo dos negócios, onde ele pensava que seu destino de sucesso estava assegurado. No entanto, como muitos projetos ambiciosos de jovens empreendedores, esse empreendimento fracassou rapidamente. Embora o golpe tenha sido duro, o fracasso não enfraqueceu o espírito de Cowell. Longe de desistir ou se deixar consumir pela frustração, em 1986 ele fundou a Fanfare Records, uma nova aposta que, desde o início, parecia destinada a algo maior. A empresa começou com humildade, mas em pouco tempo marcou seu primeiro grande sucesso com a música Só Macho de Sunita. Este single se tornou um sucesso retumbante, catapultando para a vida, levando Simon a um novo nível de visibilidade na indústria. A música estava em toda parte, e Simon, que até então havia trabalhado nas sombras,
De repente parecia estar tocando o céu com as mãos. Era um momento crucial em sua carreira, e sua habilidade para identificar sucesso estava o posicionando como uma das mentes mais promissoras da indústria musical. No entanto, o sucesso sempre vem acompanhado de desafios, e na vida de Cowell não seria diferente. Em 1989, apenas 3 anos depois de ter alcançado o topo com Sou Macho, a Fanfare Records começou a enfrentar graves problemas financeiros. O que parecia uma trajetória ascendente desmoronou de maneira dramática. Deixando Simon em uma situação desesperadora, a empresa que havia sido seu cartão de visita na indústria foi obrigada a fechar e as dívidas se acumularam rapidamente. A situação foi tão crítica que um de seus principais credores, Pat Waterman, decidiu cobrar seus honorários de uma maneira pouco comum. Ele ficou com o Porsche de Cowell. Sim, aquele carro de luxo que representava todo o sucesso que ele havia alcançado. Agora estava nas mãos de seu credor. Imagine ter que entregar seu próprio carro, esse símbolo de status e conquista, apenas para tentar salvar os pedaços de sua empresa. A sensação de derrota deve ter sido esmagadora. Mas, como bem sabemos, Simon não é alguém que se deixa derrotar facilmente. Ao contrário de muitos outros que teriam abandonado a luta nesse ponto, Simon aproveitou cada queda como uma oportunidade para aprender. Não foi uma lição simples nem agradável, mas, sem dúvida, foi uma das que mais o marcaram. De alguma forma, esse momento lhe ensinou que sucesso e fracasso são duas faces da mesma moeda. Número 3. A estrela nasce na televisão. O destino de Simon Cowell estava escrito para brilhar, e seu salto para a fama não foi precisamente discreto. No ano de 2001, tudo mudou quando ele se tornou o juiz mais temido da televisão no programa Pop Idol. Desde o primeiro momento em que apareceu na tela, seu estilo brutal e franco capturou a atenção de milhões. Mas, o que o tornava tão diferente? Era a mistura perfeita entre alguém que não tinha medo de dizer a verdade e um personagem televisivo único, que parecia gostar de desmantelar os sonhos dos concorrentes com uma frieza que, paradoxalmente, cativava o público. Eu não quero ser rude, mas rapidamente se tornou sua frase de marca registrada, e todos sabiam que o que vinha a seguir não era nada além de uma sentença devastadora que reduzia as ilusões dos aspirantes a escombros. No entanto, isso não afastava os espectadores. Pelo contrário, os mantinha grudados na tela semana após semana, esperando o próximo comentário brutal que faria com que os concorrentes, com uma mistura de terror e admiração, enfrentassem o julgamento de Cowell. Além disso, Pop Idol foi apenas o começo de seu reinado na televisão britânica. O sucesso do programa foi avassalador. E enquanto os espectadores continuavam viciados em suas opiniões sem filtro, Simon Cowell já tinha algo mais em mente, sabia que não bastava ser uma estrela no Reino Unido. O próximo passo lógico era cruzar o Atlântico e conquistar a América. Foi em 2002 que sua oportunidade chegou, e Simon se juntou ao American Idol. A aposta era alta. Os americanos aceitariam seu estilo ácido e impiedoso? Como era de se esperar, sua entrada na televisão americana não passou despercebida. Ele não apenas se encaixou, mas se tornou uma sensação midiática em questão de semanas. O estilo de Cowell, tão implacável quanto afiado, rapidamente se tornou o assunto do momento em todo o país. Enquanto outros jurados tentavam suavizar os golpes e oferecer críticas construtivas, Simon mantinha sua postura sem concessões. Os concorrentes temiam seus julgamentos, mas o público os adorava. Nos Estados Unidos, ele havia encontrado seu juiz favorito, alguém que não tinha medo de expressar sua opinião, não importando quão impopular ou devastadora ela fosse.
Mas o que poucos sabiam é que por trás dessa fachada impassível havia uma mente estratégica que estava planejando muito mais do que simplesmente ser o jurado mau dos programas de talentos. De fato, enquanto sua figura pública crescia e sua popularidade atingia níveis astronômicos, Simon Cowell já estava trabalhando em seu próximo movimento. Ele não queria ser apenas um jurado famoso, queria construir um império que abrangesse todos os cantos do entretenimento. Ele sabia que seu impacto não poderia se limitar a um único programa ou a uma única faceta do show business. Foi assim que, sem fazer muito barulho, ele fundou a Cycle Entertainment em 2005, uma empresa que não só cuidaria da música, mas também abrangeria televisão e cinema. Este passo foi fundamental para consolidar seu status como um dos empresários mais poderosos da indústria. Mas a ascensão de Simon não parou por aí. Sua capacidade de detectar o sucesso em diferentes áreas do entretenimento o levou a criar alguns dos formatos mais influentes da televisão moderna. Programas como The X Factor e Got Talent não apenas se tornaram fenômenos internacionais, mas também estabeleceram um padrão completamente novo para os programas de talentos. O impressionante é que cada um desses projetos carregava o selo inconfundível de Simon, um olho clínico para o talento, uma produção brilhante e, claro, a dose certa de drama televisivo. Neste ponto, Simon não era apenas o juiz que todos temiam, mas o cérebro por trás de alguns dos maiores sucessos televisivos do mundo. No entanto, apesar de todas as críticas e controvérsias que enfrentava, Simon nunca se desviou de seu objetivo. Sabia exatamente o que queria e não deixaria que nada, nem mesmo uma avalanche de opiniões negativas, o detivesse. Seu mantra era claro: fazer as coisas do seu jeito, sem desculpas e sem olhar para trás. E assim, ao longo dos anos, Cowell se consolidou não apenas como uma figura temida na tela, mas como o arquiteto de um império que não só dominava a música, mas também a televisão e o cinema. Definitivamente foi um agradecimento, o mestre absoluto do seu destino. Número 4. O maior desafio. A saúde de Simon Cowell. Em agosto de 2008, a vida de Simon Cowell mudou drasticamente quando um acidente inesperado o deixou à beira do abismo. Testando uma motocicleta elétrica em sua casa em Malibu, Califórnia, o homem que havia construído sua imagem pública como alguém forte, invencível e sempre cheio de vitalidade, terminou com a coluna quebrada. Este incidente, que parecia saído de um filme, exigiu cirurgia imediata e foi um golpe devastador para todos que o conheciam. Simon, sempre no controle de sua carreira e sua vida, de repente se encontrava em uma situação em que não podia fazer nada além de confiar nos médicos e esperar. O que tornou este evento ainda mais impactante foi que, em vez de se render às limitações impostas por sua lesão, Simon decidiu enfrentar seu processo de recuperação com a mesma ferocidade com que havia construído sua carreira. Para qualquer um, uma lesão tão grave poderia ter sido motivo de desânimo, mas para Simon foi um chamado de atenção. Ele sabia que, se quisesse voltar a ser o homem que costumava ser, teria que se submeter a uma recuperação longa e dolorosa, cheia de desafios que testariam não apenas seu corpo, mas também sua mente. Após a operação, que foi um sucesso, Simon enfrentou um processo de recuperação que lhe ensinou valiosas lições. De repente, a necessidade de cuidar do seu corpo tornou-se uma prioridade. A primeira coisa que ele fez foi modificar sua dieta. Embora tivesse seguido uma dieta baseada em plantas por muitos anos, decidiu reintroduzir alimentos de origem animal para acelerar a cura do seu corpo. E não se tratava apenas da alimentação, ele também adotou uma rotina de longas caminhadas, o que não só fortaleceu seus músculos, mas também se tornou uma espécie de terapia física e mental. Essas caminhadas lhe permitiram reconectar-se consigo mesmo, algo que provavelmente não fazia há muito tempo, imerso como estava em sua agitada vida profissional. Além disso,
Em entrevistas posteriores, Simon não hesitou em compartilhar como esse acidente o obrigou a repensar muitas coisas em sua vida. Para alguém que passou décadas controlando cada aspecto de sua carreira e construindo um império, esse momento de vulnerabilidade foi um ponto de virada. Seu próprio corpo estava lhe dizendo que ele precisava mudar. Que já não podia continuar funcionando como uma máquina imparável. Curiosamente, o confinamento global causado pela pandemia de Covid-19, que ocorreu pouco depois, lhe proporcionou um alívio inesperado. Enquanto o mundo inteiro parava, Simon também teve a oportunidade de parar, algo que talvez nunca se permitiria fazer em condições normais. De fato, a pandemia desempenhou um papel importante em seu processo de recuperação. Em vez de enfrentar a pressão habitual de sua agenda apertada de filmagens e compromissos de trabalho, Simon teve tempo. Tempo para se recuperar, tempo para descansar, tempo para refletir. Este período lhe permitiu focar toda a sua energia em voltar a ser a melhor versão de si mesmo, mas também lhe deu a oportunidade de repensar seu estilo de vida e fazer ajustes que lhe permitiriam seguir em frente de uma maneira mais saudável e equilibrada. No entanto, os desafios não terminaram aí. Em 2020, Simon sofreu outro acidente semelhante, novamente com uma motocicleta elétrica. O que trouxe ainda mais complicações para sua já frágil coluna vertebral. Apesar de tudo, sua resiliência continuou inabalável. Durante seu processo de recuperação, ele se manteve firme em sua decisão de não permitir que esse tipo de obstáculo o definisse ou limitasse. Em vez de ceder à dor ou ao desespero, Simon encontrou novas formas de se fortalecer física e mentalmente. Através dos desafios que enfrentou após ambos os acidentes, ele se consolidou mais uma vez como alguém que não se deixa abater, nem mesmo quando seu próprio corpo parece estar contra ele. Número 5. Demanda e controvérsias. O império em crise. Apesar de seu incrível sucesso, a vida de Simon Cowell não tem estado isenta de controvérsias, e nos últimos anos, essas polêmicas tomaram um rumo sombrio e legal. Tudo começou em 2022, quando um grupo de 6 ex-concorrentes dos programas de reality show que ele criou decidiu dar um passo ousado, entrar com ações legais contra sua empresa, Psycho Entertainment. Embora Cowell estivesse acostumado a ser o centro das atenções por seus comentários mordazes, desta vez a situação era completamente diferente. Os demandantes alegavam ter sofrido maus-tratos, assédio e até mesmo abandono durante seu tempo nos programas, o que pintava um panorama sombrio por trás das câmeras. O que antes era visto como puro entretenimento televisivo, agora mostrava seu lado mais sombrio, um que muitos suspeitavam, mas poucos se atreviam a denunciar publicamente. Entre os demandantes estava Kate Weissel, uma ex-concorrente de The X Factor, que se tornou o rosto mais visível desta batalha legal. A história de Weissel é particularmente impactante, não só porque ela chegou a ser considerada a concorrente mais odiada de sua temporada, mas pelo impacto devastador que essa experiência teve em sua vida. Durante sua participação no programa, Weissel foi vítima de uma enxurrada de críticas públicas e ataques nas redes sociais, o que a levou a sofrer severos ataques de pânico e problemas de saúde mental. Mas a pressão não terminou quando as câmeras se apagaram. Anos depois, Weissel ainda lidava com as sequelas emocionais de seu tempo no The X Factor e finalmente decidiu que era hora de tomar uma atitude. O que torna seu caso ainda mais fascinante é que Kate Weissel decidiu estudar direito especificamente para poder processar Simon Cowell e sua empresa. Essa determinação em buscar justiça mostra até que ponto sua participação no programa marcou sua vida. Weissel afirmou que The X Factor não apenas arruinou sua carreira, mas também seu bem-estar pessoal. Suas palavras foram contundentes. A experiência havia destruído sua vida, uma declaração que colocou Simon Cowell em uma posição extremamente difícil. Depois de anos sendo o juiz que destruía os sonhos dos outros com suas palavras, agora ele se encontrava do outro lado da balança, enfrentando aqueles cujos sonhos, alegavam, ele havia destruído de uma maneira muito mais profunda.
Sem dúvida, essas demandas abriram uma caixa de Pandora. O que até então havia sido visto como entretenimento inofensivo, onde os concorrentes subiam ao palco para serem julgados e avaliados, começou a ser visto de outra maneira. Os testemunhos dos demandantes pintaram uma imagem inquietante do tratamento que recebiam nos bastidores. Alegavam que os produtores não forneciam o apoio emocional necessário, que os concorrentes estavam submetidos a uma pressão esmagadora e que, uma vez que os holofotes se apagavam, eram praticamente abandonados à própria sorte. Esse lado obscuro dos programas de reality show colocou sobre a mesa uma questão essencial. Onde começa e termina a responsabilidade dos produtores em relação aos concorrentes? Claro, o caso de Kate Wiesel não foi o único. Vários ex-concorrentes começaram a levantar a voz, muitos dos quais descreveram ter passado por experiências semelhantes. O interessante aqui é que, embora The X Factor tenha sido um fenômeno global, gerando sucesso após sucesso, as revelações por trás das câmeras começavam a ofuscar esse legado. Simone Cowell, que sempre projetou uma imagem de autoridade e controle, agora tinha que enfrentar acusações que ameaçavam manchar permanentemente sua reputação. E embora a máquina da Cycle Entertainment continuasse funcionando, essas batalhas legais representavam um desafio sem precedentes para o império de Cowell. A pergunta que muitos se faziam era se essas ações poderiam mudar para sempre a percepção pública do homem que, por anos, havia sido visto como o rei indiscutível da telerrealidade. Os programas de talentos, afinal, dependiam em grande medida de sua capacidade para captar a atenção do público. Mas o que aconteceria se o público começasse a questionar os métodos por trás desse sucesso? A cada novo depoimento, a pressão sobre Cowell aumentava. E não se tratava apenas das ações legais, mas também de como essas revelações estavam afetando seu legado. A telerrealidade, um gênero que Simone havia moldado e popularizado, estava sendo questionada em seus alicerces. Era possível que os programas que tantos haviam desfrutado durante anos tivessem um custo humano tão alto? Cada dia parecia trazer novas acusações, e embora Simone continuasse mantendo uma imagem pública de calma e controle, era evidente que essas controvérsias estavam deixando uma marca profunda. Número 6. O dia em que Simone chutou uma bola e sofreu as consequências. Imagine Simone Cowell, o homem que durante anos foi sinônimo de dureza e crítica implacável, enfrentando um desafio que nem seus comentários afiados nem sua fama podiam resolver. Um simples dia de diversão em um parque de diversões em Londres junto com seu filho Eric, uma tarde qualquer que, para qualquer pai, seria um momento rotineiro de jogos e risadas. Mas para Simone, esse dia se tornou um lembrete doloroso de que seu corpo ainda não estava completamente curado. A cena era perfeita. Uma bola na grama, o filho de Simone correndo ao redor, e ele, pronto para fazer algo tão simples quanto chutar a bola. No entanto, no instante em que levantou o pé para dar aquele chute, a dor o atingiu como uma descarga elétrica. Foi uma dor aguda, um lembrete cruel das sequelas de seu acidente de motocicleta. Essa lesão, que na época o deixou com a coluna quebrada, havia deixado cicatrizes internas que ainda estavam latentes. Embora Simone tivesse passado meses em recuperação, submetendo-se à cirurgia, fisioterapia, e até mesmo ajustando seu estilo de vida, este pequeno mais devastador incidente mostrou-lhe que sua batalha ainda não havia terminado. Frequentemente, a vida tem maneiras irônicas de te lembrar dos seus limites justo quando você acha que os superou. Mas o mais difícil para Simone não foi a dor física, mas sim o impacto emocional. Naquele momento, ele não era o juiz implacável do X Factor ou do Britain's Got Talent, nem empresário milionário com poder sobre a carreira de muitos artistas. Era simplesmente um pai que não podia desfrutar de um momento normal com seu filho. Naquele dia, além da dor nas costas, o que o atingiu foi a frustração de não poder ser o pai que queria ser. Para alguém como Simone, acostumado a controlar cada aspecto de sua vida e carreira, esse golpe foi algo para o qual ele não estava preparado.
Esse episódio não foi apenas uma demonstração de vulnerabilidade física, mas também emocional. Simon sempre havia projetado uma imagem de ser uma rocha, um homem que não se deixava afetar por nada nem ninguém. As câmeras, os refletores, a atenção da mídia, tudo parecia ricochetear nele, como se nada pudesse tocá-lo. Mas naquele dia, naquele parque, longe das luzes e das câmeras, Simon enfrentou uma luta muito mais íntima e pessoal, a luta para manter uma fachada de invulnerabilidade enquanto seu corpo lhe mostrava o contrário. A dor física, embora forte, não era nada comparada à sensação de impotência que sentia por não poder compartilhar aquele simples momento de diversão com seu filho. O que a maioria não sabia é que por trás das cicatrizes visíveis em suas costas, havia feridas muito mais profundas, cicatrizes emocionais que a fama, o sucesso e o dinheiro não podiam curar. Aquela dor aguda que sentiu ao tentar chutar uma bola foi um símbolo de algo maior. De uma batalha interna que Simon vinha travando desde seu primeiro acidente. Embora nunca tivesse sido alguém que expressasse facilmente suas emoções, essa experiência o deixou exposto de uma maneira que poucas pessoas puderam ver. Além disso, este incidente foi um sinal de que seu caminho para a recuperação ainda estava cheio de obstáculos. Apesar dos meses que havia passado, esforçando-se para voltar a estar em forma, fazendo mudanças significativas em sua dieta e comprometendo-se com exercícios que fortalecessem seu corpo, Simon não estava completamente curado. Sua mente, acostumada a superar qualquer desafio, não havia se reconciliado completamente com as limitações de seu corpo. Acostumada a superar qualquer desafio, ela não havia se conformado totalmente com as limitações do seu corpo. E é que, naquele parque, naquele simples ato de tentar chutar uma bola, revelou-se uma verdade incômoda. Não importa quão forte alguém seja mentalmente, o corpo às vezes tem seus próprios limites. Mas Simon, sendo Simon, não deixou que esse momento o derrotasse completamente. Embora a dor e a frustração fossem evidentes, também estava claro que ele não ia desistir. Ele não era o tipo de pessoa que permitia que um revés físico definisse quem ele era. No entanto, o que esse incidente revelou foi uma faceta mais humana de Simon Cowell. Uma faceta que raramente era vista. Um homem que também enfrenta suas próprias lutas. Que também tem vulnerabilidades. E que, apesar de todo o seu sucesso e sua imagem de dureza, também tem momentos de fraqueza que o tornam mais real do que muitos poderiam imaginar. A vida de Simon Cowell, sempre tão controlada e medida, havia dado outra reviravolta inesperada, e desta vez, nem a fama nem o poder podiam ocultar a dor que ele sentia. Número 7. A morte de seus pais e o vazio irreparável. Simon Cowell é, sem dúvida, uma das figuras mais influentes do entretenimento mundial. Mas por trás de todo esse sucesso, há uma história de dor que poucos conhecem. Em 1999, no meio do que deveria ter sido um de seus momentos mais felizes, a vida de Simon desmoronou. Sua banda, Westlife, acabava de alcançar o número 1 nas paradas do Reino Unido com sua música de estreia Swear It Again. Mas Simon não pôde desfrutar do sucesso. Poucos dias antes de receber a notícia, seu pai, Eric Cowell, faleceu repentinamente de um ataque cardíaco. Simon soube da tragédia enquanto falava com sua mãe, Julie, da Alemanha. Senti que algo não estava certo, confessou Simon mais tarde, ao descrever esse momento devastador. A dor pela perda de seu pai marcou profundamente Simon. Sempre havia imaginado que seu pai estaria com ele para celebrar cada sucesso, para compartilhar cada triunfo. Sua morte deixou um vazio irreparável em sua vida, e embora Simon continuasse trabalhando e colhendo sucessos, admitiu em uma entrevista que teria trocado todas as suas conquistas profissionais para ter seu pai de volta. A relação com seu pai era especial, uma relação quase inquebrantável que só havia sido rompida por uma única briga, da qual Simon ainda se arrepende profundamente. Essa perda o fez repensar muitas coisas em sua vida, e apesar de todo o seu sucesso, o vazio emocional nunca foi preenchido.
16 anos depois, em 2015, a mãe de Simon, Julie, faleceu. E a dor se aprofundou ainda mais. Simon descreveu esse período como uma espiral descendente assustadora. Apesar de sua agenda de trabalho implacável e dos sucessos constantes, Simon começou a sentir que nada do material fazia sentido. O trabalho, que em um momento havia sido sua grande paixão, agora se sentia como uma obrigação, algo que ele fazia apenas para preencher o vazio deixado por seus pais. Essa dor foi um golpe brutal que o mudou para sempre, e embora o público continuasse vendo o implacável juiz na televisão, Simon estava lidando com uma tristeza devastadora que poucos podiam imaginar. Número 8. A transformação física. Sempre foi conhecido por seu estilo inconfundível, camiseta preta ajustada, jeans e uma atitude que podia derrubar qualquer um com uma palavra. Mas em 2017, a imagem de Simon começou a mudar de uma maneira inesperada. Após um incidente em sua casa em Londres, onde ele desmaiou e teve que ser levado ao hospital, Simon teve o que ele descreveu como um alerta. Ele percebeu que não estava cuidando do seu corpo como deveria. Decidiu que era hora de fazer mudanças drásticas, tanto na sua dieta quanto no seu estilo de vida. Foi assim que Simon embarcou em uma transformação física que deixou todos impressionados. De repente, este homem, conhecido por sua afeição por cigarros e álcool, eliminou o açúcar, os laticínios, o glúten e a carne vermelha de sua dieta. Seu consumo de frutas e vegetais aumentou drasticamente, e os resultados foram impressionantes. Simon não apenas perdeu peso, mas também começou a projetar uma imagem mais saudável e rejuvenescida. Os meios de comunicação não demoraram a notar a transformação, e sua nova aparência se tornou um assunto de conversa em todos os lugares. Mas isso não foi apenas uma questão de vaidade. Para Simon, as mudanças não estavam apenas relacionadas à sua imagem, mas ao seu bem-estar geral. Ele queria garantir que estivesse em forma, não apenas para continuar com sua carreira agitada, mas também para aproveitar a paternidade ao lado de seu filho Eric. O compromisso de Simon com sua saúde também o levou a reduzir drasticamente seu consumo de álcool e, eventualmente, a parar de fumar completamente. Foi uma mudança radical para alguém que era conhecido por seus hábitos pouco saudáveis, mas Simon estava decidido a fazer o que fosse necessário para melhorar sua qualidade de vida. Este novo enfoque em relação à saúde foi mais uma prova de que, mesmo no auge de sua carreira, Simon não tinha medo de se reinventar. A imagem de homem durão que ele sempre projetou estava mudando, revelando alguém que não apenas valorizava o sucesso profissional, mas também seu bem-estar físico e emocional. Número 9. Filantropia e a humanidade por trás do juiz implacável. Frequentemente, a imagem pública de Simon Cowell é a de um homem durão, alguém que não hesita em esmagar os sonhos dos concorrentes com uma palavra cortante. Mas o que muitos não sabem é que por trás dessa fachada há uma pessoa profundamente comprometida com causas filantrópicas. Ao longo dos anos, Simon usou sua riqueza e influência para apoiar diversas organizações de caridade, demonstrando que há muito mais nele do que apenas comentários mordazes. Um dos aspectos mais notáveis de sua filantropia é seu apoio à organização Together for Short Lives, uma instituição de caridade do Reino Unido, que ajuda crianças com doenças terminais. Simon não apenas fez contribuições financeiras significativas, mas também usou sua plataforma para gerar conscientização sobre os desafios que essas crianças e suas famílias enfrentam. Essa causa é especialmente importante para ele e ele frequentemente falou publicamente sobre a necessidade de apoiar as pessoas mais vulneráveis. Além de seu trabalho com a Together for Short Lives, Simon também apoiou o bem-estar animal. Em um caso notável, ele doou uma quantia considerável de dinheiro para o abrigo de cães de Manchester após um incêndio devastador destruir grande parte das instalações. Esse tipo de ato solidário mostrou um lado diferente de Simon, um que raramente se vê na televisão, mas que é uma parte integral de sua personalidade. Simon também organizou e participou de múltiplos projetos beneficentes ao longo dos anos.
Em várias ocasiões, ele reuniu artistas renomados para lançar singles beneficentes que arrecadaram grandes somas de dinheiro para diferentes causas. Esses projetos não foram apenas sucessos comerciais, mas também tiveram um impacto tangível na vida de muitas pessoas. Por trás do homem que construiu um império televisivo, há alguém que utiliza seu poder e influência para tornar o mundo um lugar um pouco melhor,